dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Muito prazer, meu nome é Ana Cláudia Campos, sou professora de Direito Administrativo da casa e nós vamos caminhar por algumas aulas juntos para poder você ter o máximo conhecimento de Direito Administrativo possível para conseguir passar no seu concurso. Que eu tenho certeza que estudando aqui com a gente, se empenhando, realizando questões, não tem para onde não. Você vai passar no seu concurso, você vai virar servidor. Hoje você é só um concurseiro, amanhã você já é um futuro servidor. Então aqui estudando com a gente, você vai conseguir passar na sua prova, vai conseguir ser nomeado, vai estourar uma cidra para ostentar e ficar rico, nem que seja de felicidade, né, pessoal? Riqueza não é sempre dinheiro. Então, qual é o assunto que a gente vai ver hoje? Hoje a gente já vai começar a base de tudo. Mas antes de começar a base de tudo, que é o assunto de princípios, vamos ver os contatos? Como é que você pode manter um contato comigo? Enviar alguma dúvida? Como é que a gente pode se relacionar? Aonde é que você vai encontrar algumas dicas? Então, segue comigo aqui no material para a gente poder dar uma olhada nisso. Vem cá. Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui o material que vai estar disponível na sua área do aluno, Direito Administrativo com Ana Cláudia Campos, e aqui são os contatos, ó. O meu Facebook é uma página, Ana Cláudia Campos, e além do Facebook, que é uma página que você pode seguir, que eu vou postar questões, eu vou postar dicas, não é isso, algumas tabelas, ainda tem o Instagram também, que você pode me seguir, eu também posto dicas, posto vídeo, e vai ser uma outra forma da gente manter o contato, que é @ana.claudia.campos. Então aqui eu tenho os 2 meios para poder você manter contato comigo. Mas para a matéria de Direito Administrativo, qual seria uma bibliografia indicada? Vê só, aqui eu tenho algumas sugestões, não é isso? Não é que obrigatoriamente você tem que seguir, mas eu tenho algumas sugestões de bibliografia. Por exemplo, esse livro daqui, ó, é o livro mais famoso de Direito Administrativo, que é o Direito Administrativo Descomplicado. O autor, deixa eu só botar o nome dele grande aqui, é o chamado Marcelo Alexandrino. Marcelo Alexandrino, com o seu livro Direito Administrativo Descomplicado. Esse livro daqui ó, foi uma grande revolução do mercado, porque antes dele estudar administrativo era bem complexo, porque os autores de direito administrativo eles escreviam numa linguagem muito complexa e você basicamente não conseguia entender. Então olha o que aconteceu, veio o livro Direito Administrativo Descomplicado, veio o livro Direito Administrativo Descomplicado para poder facilitar toda a sua vida. Vê bem, tem um aluno que chega para mim e diz assim, professora, se é descomplicado, é porque é fininho, né, o livro? Não. São mais de 1000 páginas de pura descomplicação. Imagina o complicado, como não era. Mas esse livro, ele facilita a sua vida. Por quê? Porque ele fala aquilo que os livros complexos falavam, só que numa linguagem muito mais simples. Ele é descomplicado por isso. Não é que o livro é fino, mas a linguagem é uma linguagem acessível. Você vai ver que ele repete, 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 repete. Então é a técnica da osmose. Você vai ler tantas vezes a mesma coisa que vai acabar absorvendo. Então é uma ótima opção. Só que tem o bom e tem o ruim. A parte boa é que ele descomplicou a leitura para você. A parte ruim é, primeiro, é um livro grande, não é isso? Então é um livro com mais de 1000 páginas e eu sei que algum de vocês vão ficar assustados com essa quantidade de páginas. E outro ponto negativo é que digamos que esse livro não é tão prático e objetivo. Por quê? Porque alguns alunos eles gostam de estudar com esquema, com resumo, com como aquilo cai em uma questão de prova de concurso. Você não vai achar isso nesse livro. Esse livro ele é leitura do início ao fim. Do início ao fim você tem leitura. Se você quer algo mais esquematizado, eu sugiro que você indique essa segunda opção. Vem comigo aqui na tela. Vindo aqui a gente vai ver ó, a segunda opção, que é o Manual de Direito Administrativo. O autor desse Manual de Direito Administrativo, a capa nem é mais essa, mas tudo bem, o que vale aqui é o nome do autor. O autor é o chamado Alexandre Maza. Esse livro de Alexandre Maza, primeiro, ele é menor do que o de Alexandrino. E segundo, qual é um ponto positivo? Ele é um livro prático para concurso público. Por quê? O professor Alexandre Maza, ele esquematizou, ele resumiu
tudo que é mais importante para uma prova de concurso público, logicamente, dentro do nível daquilo que a gente está buscando. Professora, eu quero ser juíza federal. Bom, aí é claro que você vai precisar de outros livros. Aqui a gente está focando, não é isso, em concursos na base de tribunais, em concursos na base do INSS, é isso que a gente está pensando aqui. Então, o livro de Alexandre Mas, ele é excelente. Por quê? Porque ele fala numa linguagem prática, ele é objetivo e ele ainda bota uns quadros esquemáticos, ele faz alguns desenhos, ele mostra como aquilo caiu em uma prova de concurso. Ao final do capítulo ele faz um resumo, então é um livro bem interessante para quem é um aluno tipo mais visual, mais prático para o estudo. Então é um livro que eu super indico também para você estudar. Só que Marcelo Alexandrino, que é aquele do outro livro grandão, ele gosta tanto de ganhar dinheiro que ele fez o seguinte, ó, vem comigo de novo. Vindo para cá no material, ele pegou esse livro dele grande, de 1000 e poucas páginas, e lançou o resumo do livro dele mesmo. Cá entre nós, pessoal, esse sabe ganhar dinheiro, viu? Porque ele vende para quem está com tempo de estudar e vende também no desespero. O resumo, ele vende para todo mundo, meu filho. Esse daí sabe ganhar dinheiro. O resumo dele tem 300 e poucas páginas. Aí você chega para mim e diz assim, é bom? Muito bom. Ele resumiu, não é isso, realmente os principais pontos para um concurso público. Para o tipo de concurso, mais uma vez dizendo que a gente está desejando, é suficiente você estudar por isso daí, somando com questões. Só que aí o aluno sempre chega para mim e diz assim, professora, qual eu compro? Eu nunca vou ter a ousadia de dizer qual você compra, porque tudo depende do seu estilo de estudo. E eu, infelizmente, não sei como é o estilo de estudo de cada um de vocês, mas eu posso dar umas dicas que é assim, ó. Se você está começando a estudar agora e, por exemplo, quer fazer concurso para valer mesmo, daqui a um ano, por exemplo, pega logo o grandão de Direito Administrativo Descomplicado, está com tempo, não é isso? Se programou para estudar um tempo maior, então pega logo toda a base de Direito Administrativo. Professora, mas eu gosto de estudar por algo mais prático, algo mais rápido. Eu sou muito visual, sou mais objetivo. Então, nesse caso, eu indico o de Alexandre Maza, o Manual de Direito Administrativo Descomplicado. Professora, eu já estudei e quero revisar. Ou então, professora, eu comecei a fazer o curso agora, mas eu tenho uma prova daqui a um mês. O que eu faço? Pego o resumo de Marcelo Alexandrino. Professora, eu estou assistindo esse vídeo na sexta e meu concurso é domingo, o que eu faço? Aí a gente reza, não é isso? Todos fazemos uma prece para dar tudo certo. Mas como eu sei que seu concurso não é agora domingo, eu sei que você vai ter tempo de estudar para poder gabaritar essa prova. E para gabaritar, eu te garanto uma coisa, não basta teoria. Você tem que somar a teoria com o maior número possível de questões. É por isso que acabando cada assunto aqui, a gente vai resolver um bloco de questões. E como eu ainda não sei, não é isso, qual a sua banca, o que eu fiz? Eu peguei as principais bancas e sempre uma banca mais desconhecida. Como é que está o modelo de estudo aqui? A gente, ao final de cada tópico, resolve uma questão da FCC, uma questão da banca do CESP e uma questão de uma banca menos conhecida. Não que ela não seja conhecida, eu posso pegar um FGV, posso pegar uma FUNRIO, um ACAF, então eu vou pegar alguma questão de qualquer outra banca para completar 3 questões ao final de cada tópico. Beleza nesse ponto daí? Só que aí você vai ter que fazer uma parceria comigo. Vai ter que realizar também o maior número possível de questões em casa. E professora, onde é que eu arrumo essas questões? Vem comigo que eu te digo. Vindo para cá, ó, eu tenho 2 opções para vocês. Tem uma opção muito famosa. Então aqui eu tenho a parte das questões. Tem uma opção muito famosa que é o chamado PCI Concurso. O PCI Concurso, ele é super famoso pelo seguinte, ó. Ele é um site que vai te informar tudo de concurso público. Ele lança, não é isso, os editais, ele diz quais são os concursos que estão para ser aberto. E lá no PCI Concurso tem uma parte de questões. Qual é a parte boa? A parte boa é que o PCI Concursos, ele é de graça. Olha que maravilha, você não gasta nada. Só que a parte ruim é que você vai ter que baixar prova por prova para realizar questão por questão. Então, olha o raciocínio disso daqui, ó. O site do PCI Concurso, ele é maravilhoso, mas eu indico mais para quem já estudou tudo o que tinha que estudar e quer, por exemplo, baixar uma prova para realizar ela inteira, do início ao fim. Porque se você tiver que estudar de forma organizada, ele não é prático. Porque imagina, você hoje vai assistir a aula de princípios comigo, aí você acabou a aula, quer realizar questões, aí foi lá no PCI Concursos, aí olha o problema, tu vai ter que baixar
prova por prova, para olhar se naquela prova tem assunto de princípios, para poder realizar a questão, para depois baixar o gabarito e dizer, acertei. Mas tu demorou 20 minutos para fazer uma questão. Então, para quem quer estudar por assunto, eu não indico o PCI Concursos. Eu indico esse próximo site aqui, ó. Vem comigo para dar uma olhada. Vindo para cá, o próximo é o chamado Questões de Concurso. Esse Questões de Concurso, ele é a Disneylândia do concurseiro. Por que ele é a Disneylândia do concurseiro? Vê só, ele vai fazer todo o trabalho por você. Se você quer questões de princípios da nossa aula de hoje, você seleciona lá, ó, matéria, não é isso? Direito administrativo, assunto, princípios, sei lá, banca, estou inventando, FCC. Aí você aperta lá filtrar e ele te dá todas as questões que já existiram sobre esse tópico. Minha gente, isso é a Disneylândia do concurseiro. Quem dera se existisse há anos, não é isso? Eu tinha um trabalho danado para separar a questão e agora o Questões de Concurso já faz todo o trabalho por mim. É uma maravilha. Quando você chega lá de licitação, tem mais de 2.000 questões, não é isso? De Lei 8.112 tem mais de 1.000 questões, então tem questões de tudo. E claro que não tem só da minha matéria, tem de todas as matérias que vão cair no seu concurso. Então é maravilhoso esse Questões de Concurso. Só tem um probleminha, tá? Vou ser sincera. De graça mesmo, você só pode resolver 10 questões por dia. Porque quando você for tentar resolver a 11ª, vai aparecer uma taxa dizendo assim, ó, que você já gastou o seu número diário de questões. Aí ele quer que você se torne um usuário ilimitado. Não estou fazendo propaganda porque estou ganhando, não. É porque isso aqui é muito bom para você. Se eu não me engano, para se tornar usuário com acesso liberado por um ano, estava 100 e poucos reais. Mas eles parcelam, não é isso? E por mês estava R$10 e eles parcelam em 12 vezes. Aí eu acho que cabe no orçamento. Eu só estou fazendo a propaganda, não ganho nada, porque é muito bom. Teste, pelo menos a parte gratuita. Porque eu te garanto que com teoria, aulas e questões não tem perigo, é aprovação garantida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então já deu para perceber que o estilo da aula vai ser um estilo de aula leve. Não vou ficar aqui falando bonito, difícil, porque isso daqui não é mestrado, isso aqui é curso para concurso. E o que eu quero com você é a sua aprovação. Eu quero ir para o seu churrasco de nomeação, é isso que eu quero. Mestrado, aí a gente faz uma faculdade depois. Agora é foco. Concurso é ser objetivo, é ser prático. E é isso que a gente vai ser daqui para frente. Beleza, pessoal? Então vamos dar introdução ao nosso primeiro assunto. Vem cá comigo para a gente dar uma olhada. Vindo para cá, o nosso primeiro tópico é esse daqui, ó. Direito administrativo, conceito, fontes e princípios. É uma aula base que você vai precisar dela durante todo o curso. Aí, para a gente começar, o que eu queria fazer com vocês? O primeiro tópico é o conceito de direito administrativo. E cá entre nós, já tem mais de 10 minutos de aula, a gente já é amigo, né? Uma hora dessa. Já passou, não é isso aquele coleguismo, a gente já é amigo. Vamos desabafar. Eu tenho um trauma com direito administrativo que foi um trauma da faculdade. Sabe por quê? Porque quando eu fui fazer faculdade e eu fui estudar, por exemplo, direito penal, eu sabia que eu ia estudar umas mortes, uns assaltos, eu sabia mais ou menos que eu ia estudar. Quando chegou direito constitucional, eu sabia que eu ia pegar a Constituição e ver o que estava lá dentro. Então, eu sabia mais ou menos o que eu ia estudar. Só que quando chegou direito administrativo, lá estou eu, ansiosa, né? Para assistir a aula de direito administrativo. Só que eu não sabia o que era direito administrativo. E, infelizmente, na época de faculdade, o professor que estava me dando aula, ele já tinha falecido, mas por um milagre ele continuava dando aula. Resumindo, ele estava num plano que eu não atingia. Ele falou o semestre inteiro e eu acabei o semestre inteiro sem nem saber o que era direito administrativo. Esse trauma eu não quero para você. Eu quero que hoje, já nesse bloco, você já comece a entender o que danado você vai estudar nessas próximas aulas. O que danado é o direito administrativo. E para entender isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, quase nada. A gente vai voltar para a Idade Média. Então, vem viajar comigo que a gente vai desenhar agora. Vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, deixa eu pegar aqui uma página em branco, você vai perceber que eu desenho muito, você vai ficar com vários esquemas aí no seu material, prepare para dar muito print, separe logo uma pasta escrita assim, ó, desenhos de Ana Cláudia, direito administrativo, que vai facilitar a sua vida. Vou logo separar por tópicos, tá? Para ficar organizada. Aqui é um tópico de princípios, um tópico de fontes, um tópico de conceito de direito administrativo. Então, esse daqui é o nosso primeiro bloco, nossa primeira parte, onde a gente vai ver os princípios, as fontes e o conceito de direito administrativo. E como eu te disse,
para poder a gente entender isso daqui melhor, a gente vai fazer uma evolução histórica, a gente vai voltar um pouquinho de nada no tempo, para quando a gente tinha uma figura que era o rei. E esse rei, ele tinha poderes absolutos. Então, vamos queimar isso daqui. Existia uma época em que eu tinha um rei, e esse rei, ele tinha poderes absolutos. Por quê? Porque era o rei, desculpa, foi sem querer, pronto. Era o rei que criava a lei, era o rei que mandava executar os comandos da lei, e quando alguém reclamasse da lei ou da execução da lei, era o próprio rei que julgava. Então veja, olha o raciocínio. A mesma pessoa que criava a lei era a mesma pessoa que mandava executar os comandos da lei e era a mesma pessoa que realizava os julgamentos. Essa época é a época da Idade Média. Uma época que ficou conhecida como época do Estado absolutista. Tá lembrando das aulas de história? Pronto. Por que Estado absolutista? Porque nessa época o rei ele tinha poderes absolutos. Ele criava a lei, ele mandava executar e ele realizava julgamentos. E cá entre nós, pessoal, não tem ditado popular mais certo do que o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dê o que a ela? Poder. E nessa época o rei ele tinha poderes demais. Tudo ele podia, tudo ele fazia. Ele criava a lei para ele mesmo executar os comandos da lei, e quando alguém reclamasse da lei ou da execução da lei, ele próprio realizava o julgamento. Sabe quando é que você consegue visualizar bem esse período histórico? Assistindo Robin Hood. Isso, Robin Hood. Professora, não viu o filme, mas a história você conhece. Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Por quê? Porque pobre naquela época, meu filho, era pobre de com força, não tinha o que comer não, não tinha nada. E a coroa, que era o rei, era uma coisa absurda de riqueza. Olha a lógica, vinha um rei e instituía uma lei cobrando impostos. Só que os impostos, eles eram mais abusivos do que os impostos que a gente tem hoje, para você ter noção. Então o rei, ele botava uma lei cobrando impostos. No dia marcado, os agentes da coroa iam na casa da pessoa cobrar os impostos. Batia lá e dizia: fulaninho, me dá aí o dinheiro da cobrança? Aí ele dizia: tenho não, tem que ter, porque o dinheiro é do rei. Ah, você tem não? Então tô levando os seus pertences, ó, tô levando isso aqui, tô levando, sei lá, mais isso daqui. Pegava as coisas da casa da pessoa e levava embora, não é isso? Aí ficava os meninos passando fome, ficava a família passando fome, porque os agentes da coroa levavam absolutamente tudo embora. Então o rei fazia a lei, os agentes da coroa cobravam. Aí se a pobre da pessoa que teve a casa invadida e quase saqueada pelo agente da coroa reclamasse de alguma coisa, quem é que realizava o julgamento? O rei. Aí o rei dizia o quê? Bruxa, morre na fogueira. Era mais ou menos essa a lógica. Então, quando eu dou poder demais a uma única pessoa, ela tem a tendência de cometer excessos, de cometer abusos. Então veio, não é isso, um descontentamento social muito grande, que foi na surgida, não é isso, no surgimento da época do Iluminismo, onde surgiram vários pensadores que começaram a contestar essa ideia, fazendo o quê? Vem cá comigo que a gente vai desenhar. Nessa época daqui, ó, o rei, ele tudo podia e tudo fazia, porque nessa época o rei era considerado o representante terrestre do próprio Deus. Olha, nunca vou falar de religião com vocês, tá certo? Não me importa a sua religião, católico, evangélico, espírita, não é isso, umbanda, para mim é tudo a mesma coisa. Então aqui, nessa época, o rei era considerado o representante terrestre de Deus. Não me importa a sua religião, mas assim, pela máxima social, Deus faz alguma coisa de errado? Não. Se Deus não faz nada de errado, o representante dele na terra também não poderia fazer. Era por isso que tudo o que o rei fazia era considerado correto. Toda lei era considerada justa. Toda execução era considerada correta e todo julgamento era considerado divino, porque é como se tudo que o rei fizesse tivesse saindo da boca do próprio Deus. Só que chega uma hora que a população cansa. Quando um pai vê um filho passando fome porque o agente da coroa levou todo o mantimento embora, ele começa a contestar que esse rei é realmente o Deus. Aí, para poder romper
essa ideia de que uma pessoa no plano terrestre é o representante de Deus, aí veio alguns pensadores do iluminismo, e principalmente um barão francês, chamado de Barão de Montesquieu. E o que foi que ele fez? Vem cá comigo que eu te digo. Veio um barão francês, vamos botar o nome dele aqui, que pode ser que apareça na sua prova. Deixa eu botar aqui. Veio um barão francês chamado de Barão de Montesquieu. E ele disse o seguinte, ó: aquele que cria a lei não pode ser o mesmo que executa. E aquele que executa não pode ser o mesmo que julga. Estão percebendo que daí nasceu a célebre noção da chamada separação dos poderes. Foi criado um poder para fazer as leis e a gente passou a chamar esse poder de poder legislativo. Foi criado um poder para executar os comandos da lei e a gente chamou de poder executivo. Foi criado um poder para realizar os julgamentos, aí passou a ser chamado de poder judiciário. Aí nasceu a célebre noção, que você estuda em direito constitucional também, da chamada separação dos poderes. Cada poder foi criado para desempenhar agora uma função principal. E para que existiram esses poderes? Para retirar o poder que antes pertencia a uma única pessoa, que era a pessoa do rei. Então, estão percebendo a lógica, que é o seguinte, ó. Quando vem, não é isso, quando vem o judiciário, quando vem o juiz e realiza um julgamento, ele está exercendo a sua função principal. Quando vem, não é isso, um administrador que pertence aqui ao Poder Executivo e administra, por exemplo, quando um prefeito administra o seu município, quando um governador administra o Estado, ele está executando, ele está administrando, ele está na sua função principal. E quando vem um deputado que está aqui no Poder Legislativo e começa projetos para criar uma lei, ele está exercendo a sua função principal. Quando a pessoa está no desempenho da função principal, a gente diz que se está no desempenho da chamada função típica. Esse nome é muito importante para a sua prova. Falou em função típica é função principal. Quando alguém está na sua função típica, esse alguém está na sua função principal. Aí olha a lógica do que tu estuda. Quando você estuda lá direito constitucional, você vê no artigo 2º da Constituição o seguinte, ó, que os poderes eles são independentes entre si. O que quer dizer que esses poderes são independentes entre si? Quer dizer que cada poder tem a sua função principal. Cada poder tem a sua função típica. Quando um juiz sentencia, quando um juiz julga, ele está na sua função típica. Quando um deputado, um senador faz projetos de lei, está na sua função típica. Quando um administrador administra aquele local, ele está na sua função típica. É daí que vem a independência entre os poderes. Só que se você já estudou o artigo 2º da Constituição Federal, você sabe que os poderes eles são independentes, mas eles são também o quê? Isso, harmônicos entre si. Pegando o artigo 2º da Constituição, você vai ver que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que é essa harmonia? É dizer que além da função típica, os poderes também têm a sua função atípica. Como assim, professora? Vem comigo. Vindo para cá, a gente visualiza o seguinte, ó. Quando um juiz, veja o raciocínio, quando um juiz, ele julga, ele está na função típica. Uma pessoa, quando passa no concurso para juiz, passa para julgar. Só que, às vezes, o juiz, perceba o raciocínio, ele tem o seu assessor e o assessor pede férias e o juiz concede. Vê se tu concorda com esse raciocínio. Quando o juiz julga, está na sua função principal. Só que, às vezes, o juiz, ele vai analisar se concede férias ou não para o seu servidor. Então, ele não está julgando naquele momento, ele está administrando o seu local de trabalho. Se ele está administrando o seu local de trabalho, ele, na verdade, está exercendo a função do executivo. Olha a lógica. Quando não é isso, eu tenho um TRE, um TRT, um TJ, todo tribunal tem o regimento interno. O que é regimento interno? É o conjunto de normas. Olha, quando eu falo em normas, eu penso logo em poder legislativo.
Mas o regimento interno de um tribunal não é feito pelo Poder Legislativo, é feito pelo próprio tribunal. Estão percebendo, então, que o judiciário, quando você passa no concurso para juiz, você passa para julgar. Só que, às vezes, você administra e, às vezes, você cria normas. É esse raciocínio. Perceba, quem é deputado, quem é senador, ele quer fazer o quê? Lei. Só que, às vezes, ele também administra e, às vezes, ele também julga. Olha o raciocínio. Quando eu tenho um deputado, ele organiza o seu gabinete, ele está administrando. E quando, não é isso, o presidente, lembrando o direito constitucional, ele comete crimes de responsabilidade, quem é que julga? O Senado. E o Senado está aqui, ó, no Poder Legislativo. Então, perceba que, além da função principal, esses poderes exercem também uma função secundária. Tem uma função principal e tem uma função secundária. Essa função secundária é chamada de função atípica. Ou seja, ele não foi criado para isso, mas ele desempenha aqui a sua função atípica. Então perceba que quando você vai lá no artigo 2º da Constituição Federal, quando você vem aqui, ó, no artigo 2º da Constituição, artigo 2º da Constituição Federal, ele diz que os poderes, eles são independentes entre si. Mas o artigo 2º também diz que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Vamos traduzir? Quando eu digo que os poderes, eles são independentes, estou dizendo que cada poder tem a sua função típica. Quando eles são harmônicos, é porque um poder se mete na função do outro. Aí é que vem a chamada função atípica. Então, eu tenho a independência e eu tenho também a harmonia. Aí, perceba comigo, a função típica ela é necessária para separar a função entre os poderes. Só que tu concorda comigo que a função atípica é uma função limitadora também? Que olha o raciocínio. Se só quem pudesse criar normas fosse o legislativo, só quem pudesse administrar qualquer coisa fosse o executivo, só quem pudesse julgar fosse o judiciário, se um poder não pudesse exercer de jeito nenhum a função do outro, tu concorda comigo que em vez de um rei agora, eu teria quantos? Isso, agora eu teria 3, era uma medusa. Eu matei o rei, nasceu 3 no lugar. Estão percebendo? Eu teria o rei das normas, o rei da administração e o rei de julgamento. Aí, a partir do momento que eu permito que um poder se meta um pouquinho na função do outro, exercendo função atípica, eu estou dizendo que um poder limita a atuação do outro. É por isso que essa função atípica pode aparecer na sua prova sendo chamada de um sistema. Sistema de quê? Sistema de freios e contrapesos. Então, essa harmonia entre os poderes serve para balancear a atuação deles. Então, sistema de freio, ó, vou frear, vou limitar a atuação daquele poder. E contrapeso é o quê? Balancear, para que todos os poderes eles possam viver de maneira harmônica. Vamos anotar isso? Vindo para cá, a gente visualiza o seguinte, então, ó, essa função atípica, essa harmonia, essa função secundária, ela pode aparecer na sua prova sendo chamada de sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos. E para que serve esse sistema de freios e contrapesos? Para trazer uma harmonia entre os poderes, para que um poder exerça o controle sobre o outro, que um poder possa limitar a atuação do outro. É para isso que serve o sistema de freios e contrapesos nessa função secundária. Beleza até aí, pessoal? Só que tem um problema. Qual é o problema? A gente já tem quase meia hora de aula, já foi na Idade Média, já falou do rei, falou do Barão de Montesquieu, falou da separação dos poderes, falou de função típica, falou de função atípica, mas não falou que danado é direito administrativo. Então, a gente ainda precisa dar um conceito de direito administrativo. E eu vou dar esse conceito para você, mas só no próximo bloco.